RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Uniaselv. Olá, boa tarde. Hoje é dia 12 de agosto. Estamos entrando no ar nesta segunda-feira, agora meio-dia, 4 minutos. Temperatura em Criciúma de 22 graus, de uma agradável segunda-feira. Começando a semana, estamos entrando no ar para nos próximos 45 minutos trazer aqui as principais informações do jornalismo geral, uma pincelada no esporte também. Vamos conferir alguns destaques desta edição. Acontece hoje à tarde, em Criciúma, o lançamento de mais uma edição da Expo Mais. Criciúma desencanta e vence. Novo técnico pode sair ainda hoje. Começa a ser montada a estrutura da 9ª edição da Agroponte. A abertura da feira será nesta quarta-feira. A Assembleia Legislativa quer dialogar com o governo do estado para manter isenções fiscais. Com essas e outras informações, está no ar a edição de hoje do seu RTV Notícias. E quando o Criciúma vence, é uma outra segunda-feira, né? A cidade está realmente num clima de muita alegria, né? Acho que o muita empolgação. Era jogar domingo à tarde, né? Olha, cara, impressionante. Olha que grande presente os pais, né? Os pais torcedores, né? Que grande presente que o Criciúma deu. Olha, e valeu aquela presença do bispo Dom Jacinto, sexta-feira, bezendo as duas traves ali. Acabou dando resultado. Pois né? O bispo está... O bispo está com a moral toda. Está com moral, hein? Porque tentaram a Universal, tentaram o coração misericordioso de Jesus na Içara, tentaram a Vila São Jorge do Henrique Salvaro, mas não teve jeito. Eu acho que foi precisão do bispo mesmo para poder realmente tirar aquela urucubaca que estava ali sobre o estádio Heriberto Ilse e dar essa alegria. E graças a Deus, né? Saiu da zona, né? Tava aqui na garganta. Saiu da zona. Chata, olha, eu costumo dizer o seguinte, assim, converso nos bastidores assim, com amigos, inclusive da área do esporte, né? O Criciúma tem um bom time, João Paulo. Tem um bom... Hoje, o Criciúma hoje tem 3, 4, 5 jogadores até, inclusive com capacidade de estar na Série A do brasileiro. E não sei por que não encaixou, né? Saiu um técnico da primeira linha do futebol brasileiro, que foi Gilson Kleina, então, quer dizer, aí vem o Wilson, o nosso zagueiro ali, campeão da Copa do Brasil, que está ali no coisa, dá uma ajeitadinha, coloca lá faz um meio termo, dá uma aula para eles de entusiasmo no vestiário. Eu acho que foi aí o segredo, né? Uma aula de entusiasmo. O Argel costumava dizer muito isso. O Argel, assim, olha, a técnica é uma coisa, mas a energia que se dá no vestiário, realmente ela dá um outro... Por isso que o Argel geralmente hoje é um técnico para tirar o time do sufoco, né? Porque ele dá aquela arrancada né, na base da pressão, na base e dá o resultado. Mas está aí, estamos felizes. O Criciúma saiu fora da zona de rebaixamento. Do rebaixamento, vai enfrentar agora o Londrina, que é uma parada, mas vai mais tranquilo, mais tranquilo. Mas de alma leve, né? Criciúma passou, região, passamos um final de semana realmente com uma meteorologia muito agradável, né? Muito agradável, a temperatura agradável, Dia dos Pais. Duas festas sensacionais da região, a festa do Colono do Turvo, que foi um sucesso absoluto, e também a festa do vinho, né? Não podemos deixar de aqui comentar a festa do vinho. Até tem duas imagens ali, dá uma olhadinha, essa imagem aí, ó. Isso aí foi o show ontem do Alok, fenômeno da música eletrônica, João Paulo, que realmente superlotou ontem o parque de Uruçanga, depois outras imagens ali que nós vamos ter ali também do público dos shows de quarta-feira. Agora, teve um problema muito sério, muita gente reclamando de uma situação que acabou prejudicando as pessoas que não queriam ir ao show, não queriam participar do show. Como? Fechava o parque às 2 horas da tarde, então quem quisesse ir lá
almoçar, fazer um lanche, passear, tinha que pagar. Olha a imagem multidão. Olha a multidão, olha impressionante. Olha essa concha do parque a do Cacetari lá em Uruçanga é espetacular, né, cara? Não, então foi impressionante. Então, Mas pessoas aí tiveram que pagar... Tiveram que pagar 90 ou 100 reais para poder, depois das 2 horas da tarde... Mesmo que eu não vou ao show, mas para ir lá almoçar. Então isso aí causou muita revolta e eu acho que a comissão organizadora vai ter que repensar nesse processo de ver como é que vai ficar, porque isso não é a primeira edição, nem a segunda que está acontecendo esse tipo de coisa. Acredito que o show nacional é importante? Traz público, traz, mas tira aquela então, a essência da festa. Então, a essência da festa. A festa foi a festa do vinho, a festa da gastronomia, a festa do vinho, e acabou acontecendo o quê? Shows nacionais. Virou atração. Então, quer dizer, esqueceram o vinho, esqueceram da galinha com polenta, esqueceram das outras, né? Mas cada um sabe o que vai fazer. Acredito que seja uma questão de logística da estrutura, né? Mas tem que corrigir isso. Fazer um investimento. Por hoje é só, então a gente volta amanhã, terça-feira, com mais novidades aqui na nossa área. Legal. E ao invés de irmos ao esporte, hoje a gente vai de imediato. Vou mostrar algumas imagens, por favor, Sandro, do pavilhão de exposições José e Jair Conte hoje. O pavilhão está aí, a estrutura do pavilhão, são 10 mil metros quadrados que estão destinados, essas lonas aí, são 10 mil metros quadrados onde estarão os animais. E aí vem animais de excelente qualidade, animais selecionados, tem inclusive processo de seleção desses animais. Essa estrutura é construída especialmente para abrigar os animais, para toda a estrutura dos animais, no pavilhão de exposições José e Jair Conte. O pavilhão tem 15 mil metros e essa estrutura, com bretes como esse que aparece aí no telão, com uma estrutura cuidadosa que é montada, e o acesso, naturalmente, é pelo portão principal do pavilhão de exposições José e Jair Conte. Na parte interna do parque já estão algumas das máquinas, elas começaram a chegar no final de semana. Essas máquinas vão sendo alinhadas para depois serem colocadas nos estandes das empresas. São várias empresas que estão fazendo essa exposição. Tem aí exposição de móveis, inclusive, não fica restrito apenas a equipamentos do mundo do agronegócio. Às feira que vai muito além. E o evento vai ter a sua abertura na próxima quarta-feira, às 19 horas, tem a abertura. Os pavilhões abrem sempre às 16 horas. Aí deu para a gente ter um pouco de ideia de como vai ser essa festa. Bem, senhores e senhoras, já tenho o prazer de receber aqui o vereador Tita Belloli, tá presente conosco aqui. A gente vai conversar logo depois de um rápido intervalo. A gente vai falar do serviço aeromédico. Na sexta-feira última nós tivemos uma reunião. Então, depois do intervalo, rapidinho, converso com o vereador Tita Belloli. Meio-dia, 17 minutos, estamos de volta com o nosso RTV Notícias. Comentava agora com o vereador Tita Belloli aqui as imagens que nós vimos no intervalo comercial do Balneário Rincão. Nossa praia está ficando realmente muito bonita. E eu sei que todos os dias, na medida do possível, o prefeito do Balneário Rincão, Jairo Seluí Custódio, nos acompanha. Por vezes ele manda, inclusive, mensagens aqui para nós. Nós estamos durante o programa, por vezes ele manda mensagens, fica assistindo a nossa programação no Balneário Rincão. Vereador Tita Belloli, boa tarde. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde a todos que nos assistem. Obrigado pela presença aqui. O vereador Tita Belloli está aqui para falar conosco de um serviço, o serviço aeromédico, que é o aeropolicial hoje, é o serviço de helicóptero, atendimento de urgência. Na última sexta-feira houve uma reunião para tratar desse assunto. Como é que está o encaminhamento desse serviço, Tita? Bom, João Paulo, na realidade a gente já vem trabalhando nesse assunto há muito tempo, né? Por que a gente está sendo persistente nesse assunto? Porque é um serviço muito importante. Só ter o helicóptero aqui na nossa região, né? Já tem a disponibilidade desse serviço.
que é aeropolicial, e colocar o aeromédico, onde vai ter as pessoas especializadas para salvar vidas, isso é muito importante. E eu sempre falo, não vai atender só Criciúma, não vai atender só aqui a Içara, Forquilinha, vai atender toda a região, desde Passo de Torres a Imbituba. Então vai atender quase 1 milhão de pessoas. Então, das fases que a gente vem trabalhando em relação com a comissão vem trabalhando sobre o aeromédico, a gente já fez o simulado, já fizemos várias reuniões, preparamos o projeto e agora a gente vai então encaminhar o projeto para os prefeitos, vamos apresentar para os prefeitos. Primeiro passo, nós vamos apresentar para o secretário de saúde, o Acélio Casagrande, para construir com ele também mais algumas ideias, depois com o prefeito Clécio Salvário e daí depois sim com os prefeitos da REC, da Murel e da MESC. E sensibilizá-los, né, da importância que é do serviço. Eu sempre digo, né, João Paulo, a gente às vezes não sabe o dia de amanhã, pode ser nós como prestador aeromédico. E ele vai estar disponível para atender todas as pessoas, todas as classes sociais, classe A, B ou C. Eu sempre digo, se o aeromédico fazer apenas um resgate, a gente vai estar feliz, por exemplo. O que aconteceu aqui no aeroporto? Teve uma situação que teve que levar um bebê de Araranguá, de 3 meses de idade, para fazer uma cirurgia do coração em Joinville. O bebê estava morrendo. Só para estabilizar o bebê no SAMU, para colocar no avião, que foi com a equipe médica, com o médico, o enfermeiro que faz parte da comissão, que fizeram voluntariamente o serviço, isso aí levou mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia, para estabilizar, para botar no avião da Polícia Militar, que a gente solicitou, e encaminhou para lá. Hoje a criança já fez a cirurgia, já está com a sua família, né, já está se recuperando, e olha a alegria que é. Então, por isso que eu digo da importância. O helicóptero ele está baseado aqui em Criciúma, ele atende todo o Sul, hoje ele atende o serviço policial. O que ele basicamente precisa e onde é que está pegando aí, o que ele precisa de estrutura para funcionar como um aeromédico? Bom, primeiro, nós já temos o helicóptero, né? Precisamos de uma base aqui em Criciúma que também nós estamos trabalhando, que é outra vertente, trabalhando paralelamente com a questão do aeromédico, mas para o aeromédico... Mudar a base dele, é isso? A nossa ideia, juntamente com o prefeito, é fazer uma permuta daquele terreno que tem ali onde é o posto central de saúde, ao lado do Hospital São José, que aquele terreno ali, o posto, é do Estado. Só que quem utiliza é a prefeitura. Então, qual seria a ideia? Fazer uma permuta com o município, né? Isso aí já é um acordo que tem com o prefeito Clécio Salvário. Eles doam aquele terreno para a prefeitura e a prefeitura doa um terreno ao lado do Parque dos Imigrantes e constrói a base do SAER. Para nós vai ser muito bom, né? Além de ser um atrativo para o parque, vai dar mais segurança para o parque e também vai dar mais segurança lá para os riomanenses. Então vai ser muito bom. Então esse é um trabalho que nós estamos trabalhando paralelamente com a questão do aeromédico, mas a criação do aeromédico é exclusivamente, a gente quer a parceria dos prefeitos da região. Vamos citar um exemplo, João Paulo. A cidade de Treviso, se fosse na renda per capita, a gente o valor peculiar, seria em torno de R$200 que Treviso iria pagar para ter esse serviço aeromédico. E aquela região é uma região muito importante, uma região com difícil acesso, longe dos hospitais, principalmente do Hospital São José. Quanto mais longe, melhor o tempo-resposta. O dinheiro que banca uma equipe médica 24 horas nessa unidade. Por exemplo, nós vamos, pelo levantamento que a gente fez, provavelmente vai ser em torno dos 60, 70 mil reais para manter esse serviço nos 50 municípios. Então, se dividir com 50 municípios, isso é muito barato. Né, pelo serviço que é de salvar vidas, que eu acho que é mais importante que a gente tem a nossa vida, os nossos familiares, né? E, por exemplo, tá lá na Praia do Rincão, aconteceu um fato lá com um familiar nosso, pode ser com a gente mesmo, um infarto ou qualquer tipo de seja, um AVC, a aeronave, ela vai daqui de Criciúma até ao Rincão, ela vai levar em torno de 5 minutos. Para descer lá no Rincão, atender a vítima e já fazer o primeiro socorro e depois encaminhar. Não necessariamente precisa vir de helicóptero para o Hospital São José, mas ter o atendimento primário. Então é isso que nós queremos, que esse serviço seja de uma vez por todas fidelizado aqui na nossa região. A reunião de sexta-feira, ela serviu exatamente para quê, vereador? Por exemplo, depois que a gente fez a questão do aeromédico, nós solicitamos a comissão e mais alguns técnicos para montar o projeto, com todas as informações que nós pegamos em Chapecó também, que nós fomos até lá, e agora o projeto está redondinho. Então nós apresentamos à comissão, fizemos mais alguns ajustes, até porque na comissão existem médicos, enfermeiros,
São pessoas técnicas que sabem como funciona. Então agora, com o projeto pronto, a gente apresenta ao secretário de Saúde, Acélio Casagrande, apresenta ao prefeito Clério Salvaro, que tem a acessibilidade de colocar esse projeto aqui na região, porém, ter uma voz mais forte a hora que a gente for apresentar para os outros demais prefeitos. Então essa é a ideia para a gente poder estar construindo com todos os prefeitos, para que realmente esse serviço saia do papel e com certeza com a ajuda de todos, e agradeço a imprensa que está sempre nos ajudando, porque vocês sabem também da importância, né, o João Paulo, que a gente vai conseguir. Semana passada eu recebi a informação de que o helicóptero não estava mais no hangar. Eu liguei para o vereador Tita Belloli. O vereador Tita Belloli, hoje o senhor já virou uma referência nessa questão do aeromédico, né? Porque liguei para o vereador, ele ligou, buscou a informação, a aeronave estava, na verdade, em revisão. Tem até uma brincadeira lá na Câmara que chama Tita Saer, né? Mas Tita Belloli. Tita Saer. Meus colegas vereadores. Sem contar também as outras brincadeiras, como o Zairo também sempre trabalha com o negócio da abelha, é o Zairo Ferrão. Então, acho que dá para fazer um timinho de seguidas para a Câmara. Outro dia eu liguei para o vereador Miri D'Agostin, e aí ele disse que estava com um alicate na mão tirando espinho do rosto, né, do fuço do seu cachorro. Então ele já ficou com também um apelido de porco espinho. Porco espinho, meu Deus, nosso presidente. Certo, interessante. É o trabalho dos vereadores. Como é que está hoje, Tita? Como é que tu percebe, saindo da questão Saer, como é que tu percebe a população? Porque a população está um tanto quanto estranha com todo e qualquer político. Como é que está ser vereador hoje em Criciúma? João Paulo, assim, críticas a gente recebe, não vamos dizer que a gente não recebe. Mas eu acho que o vereador ele tem que fazer a função, que é essa que a gente está fazendo, de buscar alternativas, buscar o crescimento da cidade. Quando eu falo em aeromédico, quando eu falo em Saer, para ter uma segurança melhor, é isso que as pessoas querem. Quem mora aqui tem uma qualidade de vida melhor, uma segurança melhor, e quem quer investir na cidade, o empresário, primeiro passo que ele procura, tem uma boa saúde na cidade, tem uma boa segurança, né? Tem um aeromédico para poder ter uma situação de emergência dentro de uma empresa. Tudo isso é olhado, tudo isso é feito uma pesquisa para poder investir na cidade. Então, por isso que eu digo, não adianta tu ser vereador e ficar lá dentro do teu gabinete, sem fazer nada. Aí as pessoas vão criticar de verdade. Mas eu, para mim, assim, porque é o partido político A ou B. Hoje as pessoas elas olham mais pela pessoa, olham pelo trabalho que a gente faz. A gente acerta em tudo que a gente faz? Não acertamos, mas a gente procura acertar. Então, por isso que eu digo, às vezes as pessoas ficam um pouco silenciosas, como você falou, a população, mas a gente conversa bastante na rua, a gente sabe também quando as pessoas acompanham a gente acha que não acompanham, mas muita gente acompanha o nosso trabalho. E isso tem que ser. Nós somos fiscalizadores do Poder Executivo e o povo é o nosso fiscalizador também, até porque nós somos os representantes deles. Obrigado pela presença aqui conosco, vereador. Valeu, João Paulo, um abraço, estamos sempre à disposição. E agora nós, dando sequência aqui ao nosso RTV Notícias, hoje às 14h acontece na Associação Empresarial de Criciúma o lançamento da Expo Mais 2019. Há uma matéria da Vanessa Amando sobre esse lançamento. Será lançada na tarde de hoje, segunda-feira, mais uma edição da Expo Mais, evento que já está consolidado aqui na cidade de Criciúma. Estamos com o Moacir, presidente da ASIC, que é uma das entidades envolvidas. Presidente, para começar, quem não sabe, quem ainda não sabe, né, o que é a Expo Mais e qual o propósito desse evento? A Expo Mais é um esforço de várias entidades que nós temos na região, são 9 entidades, nós temos a SIC, nós temos o CDL, a ESUCRE, o Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, Campos de Criciúma, a SATIC, o SEBRAE, o SENAC, SENAI e a UNESCO. Então, são entidades preocupadas que se uniram, são co-criadores que nós chamamos, se uniram para proporcionar a todos os estudantes, professores, empresários, enfim, todos os profissionais liberais de qualquer área, trazer para Criciúma um evento onde a gente proporciona marketing, administração, sinergia e inovação, para que as pessoas se atualizem e saibam aquilo que está acontecendo a nível de mundo com os melhores especialistas que virão na Expo Mais. O lançamento oficial do evento acontece hoje à tarde aqui na ASIC, né? E a data do evento, quando ele acontece?
A data do evento é dia 25 e dia 26 de setembro. No dia 24, a gente faz um preview para estudantes, para incentivar, aí na véspera é gratuito, onde a gente então vai ter um palestrante que vai falar sobre empreendedorismo para estudantes, e a gente espera então, como foi já no ano passado, esse preview foi maravilhoso. Em relação às edições anteriores, quais as novidades para a edição desse ano, quais os diferenciais? Então, existem várias novidades que serão anunciadas hoje à tarde, né? Mas uma das preocupações que nós tivemos também foi trazer, por exemplo, um palestrante da Duratex, do diretor de inovação da Duratex, porque a Duratex é uma empresa que acabou de adquirir na região a Ceusa, né, e também o grupo Secrisa Portinari. Então, a gente trazendo ele para cá, a gente quer uma aproximação para que eles conheçam todo o potencial que nós temos aqui em termos de recursos humanos, de administração, de qualidade de vida, enfim, que a gente faça esse intercâmbio de pessoas que estão investindo na região, né, e que precisam estar atualizadas neste evento. E além aí do presidente da Duratex, já tem uma programação definida, mais algum nome que dá para adiantar para a gente? Temos também o Rogério Salume, ele é da Wine, uma das maiores empresas de e-commerce do Brasil, né? Que ele vai estar presente também falando sobre o case da Wine, que é muito interessante, e sempre nessa linha, né? Da administração, do marketing, né? Da inovação, da tecnologia, que é o nosso foco. E a Expo Mais ela é voltada principalmente para que tipo de público? E quem tiver interesse em participar deve fazer o quê? O público ele é muito variado, né? O nosso foco sempre é as empresas, as pessoas que estão voltadas ao trabalho na empresa, mas também o profissional liberal, o professor, o estudante, aquela pessoa de uma startup que ela está começando, quer ter ideias, porque é um evento que vai proporcionar a quem participar conhecer tudo de mais moderno, de mais tecnológico que está acontecendo no nível de mundo. Então, as pessoas que vão trazer esses conhecimentos para nós são os melhores do Brasil, né, a nível destas áreas que a gente se referiu. E tem aí um início do prazo para as inscrições são online, a partir de quando isso vai estar disponível para o público? Nós já temos um site, no caso na SIC, entrar no site da SIC, acicre.com.br, e ali então você tem todas as informações, e também tem um site também da própria Expo Mais. Se colocar Expo Mais ali, com certeza vai conseguir se inscrever. Nós vamos lançar hoje à tarde então um primeiro lote também assim de ingressos num preço promocional. Depois vamos ter toda a comunicação será feita então hoje na parte da tarde, o que vai acontecer. E agora nós vamos às informações do esporte. Quem foi? Foi o Bispo responsável por essa vitória, Matheus Mastella? Olha, um abraço, João Paulo, amigos telespectadores. Eu acho que foi o Bispo, hein? Porque ele abençoou aquela trave que é a frente à torcida Guerrilha Jovem. E o Criciúma no primeiro tempo tocou bola na trave. No segundo tempo, o Criciúma sofreu bola na trave, o Luiz pegou bola no último lance, então aquela trave que o Bispo abençoou não entrou. E para sorte nossa, o Criciúma atacou o segundo tempo em frente à torcida dos Tigres, venceu, há 5 jogos não conseguia e olha, conseguiu um desafogo gigante, João Paulo, porque o Criciúma entrou em campo na lanterna, estava na última posição e agora chega a 15ª no futebol, que para quem estava apavorado, não se via nada, até o torcedor saiu satisfeito com o rendimento que viu o time em campo. Pois é, e aí nós temos alguns lances da partida, daqui a pouco no RTV Sport Show tem mais, né? Isso. Mas tem aí alguns lances da partida. Tem o Criciúma criou bastante, João Paulo, essa é a verdade. Teve boas chances, teve oportunidade, teve intensidade, coisa que a gente pedia em campo, principalmente o nosso comentarista, o Paulo Coutinho. Então, assim, foi um Criciúma diferente. É claro que não adianta mascarar, né? Ah, tá tudo bom, o problema é o técnico, deixa o Wilson. Não, nada disso. Tem que ter reforço, tem que contratar um novo técnico para ter convicção, mas pelo menos o Criciúma deu um passo. A gente pedia tanto para o Criciúma dar um passo e o Criciúma deu esse passo aí na tarde de ontem. Foi um jogo de emoções, né? De fortes emoções, né? Foi. Aos 49, o Luiz pegou uma bola na ponta do pé, porque o empate deixava o Criciúma na zona de rebaixamento. Olha, foi muita emoção.
Bacana. Obrigado. Valeu. Matheus, até daqui a pouco, o RTV Esporte Show. E o Matheus Mastella, que na semana passada me substituiu aqui durante 2 dias, assim, na corrida. Tá o Mastella nos bastidores ali. Mastella, é contigo hoje. Não, tá tudo certo. Quando o cara é polivalente, quando o cara é bom, não adianta. Puxa o saco. O cara é bom, é bom. Vamos ao intervalo e a gente volta em seguida. Hoje é segunda-feira, hoje é dia de pensar liderança. Já, já. Meio-dia, 37 minutos. Nos últimos dias, nenhum assunto tem dominado tanto a pauta na Assembleia Legislativa, leia-se os deputados estaduais, do que os tais incentivos fiscais, retirados por conta de decretos editados ainda no governo passado e mantidos pelo atual governo. A Assembleia Legislativa tem feito o papel de mediadora, está buscando com o governo do estado que retornem alguns desses incentivos. Preocupados com a possibilidade de veto pelo governo do estado ao projeto de lei que mantém incentivos fiscais a vários segmentos da economia, os deputados estão dispostos a mediar um novo diálogo entre o executivo e representantes de entidades dos setores produtivos. O presidente da Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira, reiterou a posição da Assembleia Legislativa, que é contra o aumento de impostos. Segundo ele, o Estado conquistou competitividade internacional por causa do preço e da qualidade do que produz. 35% da cebola colhida no Brasil é de Santa Catarina. Somos o maior produtor de pescados e subimos do 10º para o 4º lugar na produção de leite, por exemplo. Marcos Vieira reforça que a política de incentivos fiscais foi fundamental para esses resultados. Os defensivos agrícolas hoje não pagam imposto. E isso fez com que o nosso agronegócio fosse alavancado, né, com uma fiscalização rigorosa por parte da SIDASC, pesquisa por parte da IPAGRE, fez Santa Catarina se despontar no mundo inteiro em 2 aspectos. O primeiro deles, na competitividade de preço, e o segundo, também na competitividade e qualidade. O projeto de lei, aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa na última quarta-feira, suspende até 31 de agosto os efeitos dos decretos governamentais que eliminam ou reduzem os incentivos fiscais. Até lá, segue valendo a isenção do ICMS para os defensivos agrícolas e a alíquota reduzida de 7% do ICMS de produtos como as carnes de suínos e de aves, água, erva mate, farinha de trigo, laticínios e cerâmica vermelha. Se o governo vetar a proposta, a alíquota sobe para 17%. Neste caso, a Assembleia Legislativa pode derrubar o veto em plenário, mas os deputados defendem o diálogo com o Executivo pela sanção da lei. A Assembleia Legislativa deseja conversar, deseja fazer com que o governo do Estado, a classe produtora e a Assembleia sentem à mesma mesa e entrem num acordo, procurar um denominador comum. É isso que nós pedimos. Nós rogamos ao governador Carlos Moisés, né, que abra as portas para a negociação para que Santa Catarina possa continuar avançando, se despontando no cenário internacional. O presidente da Comissão de Finanças acrescenta que a lei aprovada no parlamento não vai comprometer o governo do estado no cumprimento do limite de renúncia fiscal. O governador do estado, né, por intermédio do seu secretário da Fazenda, já atingiu um índice de arrecadação desejável para o ano de 2019. O superávit em relação a períodos anteriores já chega a cerca de R$1,5 bilhão de reais. Fruto também da revisão dos incentivos fiscais, fruto do aumento da produção, e Santa Catarina aumentou a sua produção, tanto isso é verdade de que aumentou a quantidade de empregos gerados, é fruto do Prefis, que botou 170 bilhões no caixa do governo, e também fruto da devolução dos recursos dos poderes e dos jogos. Mas, vamos lá, R$1,5 bilhão de reais, ainda querer mais, taxando os defensivos agrícolas, é isso que a Assembleia Legislativa não está aceitando. E também todas as classes produtoras. Pensando Liderança com a Letícia Zanini, nesta segunda-feira. Boa tarde, Letícia. Boa tarde. Nós vimos aí a questão de pensar liderança, é assumir, chamar para si a responsabilidade. É o caso da matéria que nós acabamos de ver.
Na semana passada, a Letícia esteve aqui e aí a gente deixou um assunto mais ou menos encaminhado para falar hoje, que é a questão de treinamento de funcionários e a preocupação de quem treina funcionários de perdê-los a primeira oportunidade. Se passa um período longo treinando e aí vem o seu concorrente e rouba esse funcionário. Qual é o antídoto para isso? O primeiro assédio, né? A impressão que eu tenho que os donos de empresa têm essa sensação, que a primeira vez que o colaborador é assediado, ele vai. Bem, a gente falou até de um exemplo semana passada, de um restaurante que o mestre frequenta em Ilhas. E que o dono do restaurante falou o que acontece com ele. Eu tenho certeza que muitos que têm negócios, principalmente quando são negócios menores, sentem isso. Porque em grandes corporações, muitas pessoas querem fazer parte dos times. Então é fácil, quando alguém sai, repor algum talento. Em empresas menores, essa dificuldade, inclusive por ser uma mão de obra que é menos qualificada, se torna mais complicada. Mas o que a gente precisa fazer? Alguns pontos são importantes. O primeiro detalhe que a gente precisa olhar é o propósito. Quando as pessoas entram para o negócio, vocês deixam claro, você que está me ouvindo aí, deixa claro qual é o propósito, independente da função. Se a pessoa vai servir cafezinho, qual é o propósito maior em servir cafezinho? Porque servir cafezinho é uma ação. Atender pessoas no restaurante é uma ação, mas o que tem por trás disso do negócio? Se a pessoa não entende isso, ele olha para o que ele faz e entende que ele é apenas um entregador de tarefas, um executor de atividades que não faz sentido nenhum para ele. Por isso que R$50 a mais ou 100 faz diferença. Agora, quando eu estou dentro de um negócio que eu entendo que existe um propósito maior, eu penso alguns momentos antes de sair de um cenário e ir para outro que vai ser muito parecido. Isso é só um pequeno exemplo. Então tem propósito, tem a questão de treinamentos, que é uma forma de incentivar os colaboradores. Quando eu estou dentro de uma organização e eu percebo que a organização investe no meu talento, tem uma preocupação comigo, é um outro aspecto que as pessoas levam em consideração antes de se desligar. Feedbacks, né? Será que você conversa aí com o seu colaborador, mesmo se o seu negócio for muito pequeno, sobre as coisas que ele faz que são importantes e as coisas que ele faz que não são interessantes para o negócio? Você dá feedback ou você fica irritado, às vezes fala até mal do colaborador, mas não faz nada com isso. Então são pequenos detalhes, mestre, que fazem diferença. E quando as empresas são muito pequenas e de gestão familiar, esses processos às vezes acabam ficando na gaveta, né? Ficam lá no desconhecido. E aí você passa uma vida inteira só trocando de personagem, eu falo, só trocando de colaborador e o cenário continua o mesmo. Então para olhar o que você está fazendo com seus times. Ou seja, o primeiro antídoto aí, a primeira forma de evitar perder o funcionário é justamente investir nele, treiná-lo sem medo de você perdê-lo. Até tem uma frase, eu não sei qual é o autor, mas que ela é muito interessante, tem a ver com isso que a gente está falando, que diz o seguinte: se você treinar e ele ficar ou sair do teu negócio, o preço que se paga tem um preço, mas se você não treinar e ele continuar no seu negócio, e aí, o que você vai entregar de valor para o teu cliente? Então, acho que é um ponto bem importante a se pensar. O mercado está aí, a gente não consegue controlar as vontades dos nossos colaboradores, mas o mínimo que a gente faz, que ele se sente valorizado, reconhecido, eu tenho certeza que não é qualquer proposta de 5% ou de R$50, R$100 que vai fazer ele sair imediatamente. Então, essa é uma questão que a gente não controla, de fato, a vontade do outro, mas a gente controla os processos para fazer com que o outro queira ficar no meu negócio. Isso a gente pode fazer. Ou seja, o proprietário do estabelecimento tem que ter a consciência de que a capacitação do seu funcionário é, primeiro, uma responsabilidade dele em parceria com o seu funcionário, não é só esperar do seu funcionário. Com certeza, né? O colaborador ele tem que ter a consciência de que a carreira é dele, logo ele precisa investir na carreira dele. E o empresário, por outro lado, também precisa entender que quanto mais ele investe no seu time, mais preparado o time está, logo vai dar um resultado bacana. E às vezes são coisas tão óbvias que precisam ser ditas, despertadas no empreendedor, né? Que a gente fica até surpreso como alguns não enxergam isso.
Mas tem uma frase que eu amo também, que é assim, ó, o óbvio só é óbvio para olhos bem treinados. Então, o dono muitas vezes se incomoda com isso, porque, meu Deus, eu falo tantas vezes, isso é óbvio porque o filho é seu, você cuida do seu negócio há muitos anos. As pessoas que estão com você não necessariamente vão enxergar da mesma forma que você. Então, óbvio precisa sim ser dito, redito, repetido várias vezes até que as pessoas absorvam o conteúdo. Obrigado, Letícia. Até segunda que vem. Até mais. E a gente fecha a edição de hoje do seu RTV Notícias. Vem aí o RTV Sport Show com muita informação depois da vitória do Criciúma. E nós voltamos amanhã, pontualmente ao meio-dia. RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. E Uniaselv.